Está no ar pela Mundial. Programa Jornadas com Cristina Long. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Programa Jornadas com Cristina Long. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long mais uma vez com vocês aqui na Rádio Mundial. E hoje eu vim falar para você sobre como conseguir realizar os seus sonhos, como conseguir fazer as coisas que você tanto deseja acontecer. O que eu mais vejo por aí são pessoas frustradas, pessoas querendo e não conseguindo e não entendendo o porquê que não conseguem. Então é sobre isso que eu vim falar para vocês hoje aqui no programa. Gente, saber realizar significa saber entender o que é preciso fazer primeiro. As pessoas, elas bagunçam muito isso na mente delas e elas tentam e não conseguem, porque na grande maioria das vezes elas tentam aquilo que elas acreditam que tem que vir primeiro e na grande maioria das vezes não é aquilo que tem que vir primeiro. Então, o que é importante que você saiba para que você consiga realmente realizar aquilo que você deseja? É preciso, em primeiro lugar, entender que você não vai modificar o seu passado, você não vai trabalhar com o seu passado. É preciso que você olhe para o seu passado com muita gratidão, no sentido de que esse passado, ele te trouxe vitórias emocionais, no sentido de aprendizados. Então, não importa o que me aconteceu, importa o que eu faço com aquilo que me aconteceu, me importa como eu enxergo aquilo que me aconteceu. Ou seja, se você teve um passado que não foi bom, se você teve um passado que mexeu muito com você e que você guarda cicatrizes, entenda que você precisa olhar para esse passado agora com uma outra perspectiva. Esses dias eu conversei com uma moça e ela contou que depois que ela teve um filho, tudo mudou e ela parou a vida dela por 15 anos e ela tá parada ainda, mas dentro dela existe a grande vontade dela se realizar, dela fazer as coisas acontecerem. Mas ela se sente presa onde ela está todos os dias fazendo a mesma coisa, coisas que ela não gosta, porque ela usa a ideia, né, na cabeça dela de que eu preciso fazer por causa do meu filho, eu preciso fazer porque eu sou uma mulher, que eu preciso pagar as minhas contas, e é uma pessoa extremamente frustrada. E eu percebi ali na conversa com ela no consultório de que ela tinha significado dentro dela, dado um significado muito negativo àquilo que aconteceu, ao fato dela ter engravidado, dela ter virado uma mãe solteira e dela ter que cuidar de tudo que aconteceu sozinha e ela ainda está presa naquele ponto. Ou seja, o passado não vai mudar. Agora, eu disse para ela que ela poderia significar diferente hoje, se vendo como uma mãe poderosa, uma mãe solteira, uma mãe feliz, ou até a possibilidade de ela encontrar alguém bem bacana na vida dela. E aí ela começou a entender que ela estava presa ao passado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu estou falando hoje aqui na rádio, eu sou Cristina Long, sobre como realizar-se. A primeira coisa que você tem que fazer é se desprender daquilo que não vai mais mudar na sua vida. Ou seja, o seu passado não vai mudar. Você não vai conseguir modificar esse passado. E muitas vezes a pessoa ela quer ficar vivenciando aquele passado, porque na cabeça dela, ela quer ganhar. Ela quer sair como uma pessoa que tem razão, ela quer que o outro peça perdão, que o outro reconheça que se não fosse por causa dela ou dele, nada teria acontecido. Gente, a gente não pode ficar preso ao passado, a gente precisa entender que o passado ele passou e que nós podemos olhar para o passado com muita gratidão e entender que nós aprendemos a ser ou a não ser coisas do passado. A gente aprende com as experiências nossas, com as experiências dos outros. Ou seja, é preciso que você dê esse primeiro passo. Então, em primeiro lugar, se desconecte do seu passado. E aí, sobra você nu e cru hoje. Então, por que nu e cru? Porque se você não tivesse cru, você já teria conseguido. Ou seja, se você está tentando e não está conseguindo, é porque está alguma coisa faltando aí e você não percebeu. Então,
O que você deve fazer? Você deve simplesmente entender que você precisa jogar de modo diferente na sua vida. Você não tem que ficar na arquibancada o tempo todo, observando a vida, querendo e se frustrando e se chateando o tempo todo, ou tentando jogar sem ter as condições para jogar. Ou seja, o que é ter a condição para jogar, gente? A vida, né, nesse jogo, significa que para jogar você precisa saber se comunicar bem, saber lidar com as questões que aparecem, com os problemas muito bem, saber se portar perante as situações e saber buscar na fonte correta, do jeito certo, de um jeito que você não perca tempo aquilo que você quer. Então, esse jogo, ele precisa ser vivenciado. Quando a gente joga e a gente joga bem na vida, a gente consegue resultados muito interessantes, a gente consegue ir muito além. Então, esse é um outro passo, né? Ir além. Através desse jogo, através de uma colocação na vida de um modo diferente. Porque se eu não me coloco na minha vida de um modo diferente, eu vou obter sempre os mesmos resultados, eu vou ter sempre a mesma questão na minha vida. Se eu não aprendo a me comunicar com a minha esposa, com o meu marido, se eu não aprendo a observar por que eu não sou promovido no trabalho, por exemplo, se eu não aprendo a observar que eu estou sempre na mesma, que eu ainda estou gordo ou que eu ainda estou pobre, porque você precisa entender coisas que você não entendeu. Então, se você simplesmente ignorar isso e passar adiante, você vai ter sim um resultado muito parecido. Eu costumo dizer que você fica um ano mais velho ou alguns meses mais velhos e com alguns cabelos brancos na cabeça. É isso que você quer? Olha só, vamos aproveitar agora, né, essa época para a gente observar justamente aquilo que a gente quer, para a gente observar aquilo que está faltando na nossa vida. Porque a gente só se refaz, a gente só muda quando a gente entende o que está faltando. E quando a gente admite. Gente, tem muita gente que tem muita dificuldade de admitir que está errado, de admitir que não funciona, de admitir que esquece, de admitir que realmente existe um problema em mim, né? Um problema na minha personalidade, um problema no meu comportamento, um problema nos meus sentimentos. Enquanto a pessoa não chega nesse ponto dela perceber que existe sim um problema, ela tá presa. E se a pessoa está presa, ela não consegue jogar na vida, ela está lá no banco de reserva. Então, se esse é o seu caso, entenda que a gente pode fazer uma grande mudança na sua vida, realinhando emocionalmente a sua visão, os seus sentimentos, aquilo que você tem como jogo para você. Então, como eu faço isso, gente? Quando as pessoas chegam num consultório, eu vou criar com a pessoa um mapa de paradigmas, né? Então, nas conversas ali, nas perguntas que eu vou fazendo, eu vou entender o que acontece. E é muito interessante porque a pessoa sempre vem com uma ideia de que, olha, Cristina, o meu problema é X por causa de tal coisa que aconteceu ou tal coisa que está acontecendo. Dificilmente a pessoa percebe que, na verdade, aquilo geralmente foi criado muito antes. A pessoa só está num resultado. Então, eu quero te convidar a vir fazer esse alinhamento emocional. A gente pode fazer ele, inclusive, via chamada de vídeo no celular. Hoje em dia está super prático fazer isso. Eu atendo gente do Brasil inteiro, inclusive de fora. Eu tenho clientes em Portugal bastante, tenho na Suíça, tenho na Itália, tenho na Alemanha, tenho nos Estados Unidos. São os meus clientes atuais agora. E tem um em Angola também. Né, esses clientes que são brasileiros, são pessoas que estão lá numa outra vida, mas que também tem essas questões. Então, a gente pode fazer isso via chamada de vídeo de boa, é super facilitado e vai fazer uma mudança na sua vida, porque através desse mapa de paradigmas, eu sei onde eu preciso mexer, eu sei onde estão ali as engrenagens, as pecinhas que eu preciso fazer a modificação acontecer na sua vida. E como eu faço isso, gente? Eu faço isso através da hipnose, principalmente, e também da programação neurolinguística. Algumas vezes eu utilizo também constelação e outras ferramentas que eu tenho ali, como cartas na mangas, para que você seja quem você quer ser. Então, o objetivo desse alinhamento emocional é que você seja o que você deseja ser na sua vida e que você obtenha os resultados que você quer obter. Então, é muito interessante como que funciona esse processo. Então, quero fazer esse convite para você. Eu vou deixar o nosso WhatsApp, é 0 operadora 11 9696577748. Então, você avisa lá minha secretária, olha, eu quero saber como que funciona
o alinhamento emocional, essas 10 semanas, e se inscreve lá para fazer, porque é muito interessante o que vai acontecer na sua vida de diferente. Então, gente, cristinalong.com.br, 9696577748 ou 43274301. Olha só, nesse alinhamento você vai descobrir de verdade o que você quer fazer aqui nesse mundo, a sua missão, a sua visão. Nós vamos observar o que você trouxe de bagagem emocional, e aí nós vamos olhar para essa bagagem emocional e vamos modificá-la à medida que você for me contando ali o que você quer fazer na sua vida. Então é muito legal. Lá no meu site tem os depoimentos, as pessoas jogam lá me mandam os depoimentos, e é uma estrutura nova que acontece na vida da pessoa. É uma estrutura, gente, emocional, porque eu só consigo realmente fazer uma grande vitória acontecer na minha vida se eu me disponibilizar para isso. Mas eu preciso entender que quando eu estou disponível, eu também preciso estar aberto para novas soluções. Eu preciso entender que se eu não conseguir até agora, eu vou provavelmente continuar não conseguindo. Agora, as pessoas não entendem isso, elas tentam, não conseguem e continuam tentando, sem observarem que muitas vezes elas não conseguem, mas outras pessoas podem conseguir. Então, o meu trabalho é conseguir isso para você, por você. Ontem eu atendi um cara que chegou e esse cara, ele não sabia se relacionar, ele não sabia namorar, ele não sabia fazer nada na questão homem, ele não sabia se colocar, não sabia falar não sabia fazer as coisas acontecerem. Isso é muito comum, esses homens desestruturados, sem força, que não sabem serem homens, e eles acham muitas vezes que eles têm um defeito, que eles são diferentes. E, na verdade, esses homens, eles não tiveram critérios para observar a vida, eles não tiveram ensinamentos, eles também não tiveram homens fortes para ensinar, eles foram muito tolhidos, eles foram muito massacrados, eles perderam a ideia, né, ou nunca tiveram a ideia de que eles podem ser, de que eles podem comandar, de que eles podem fazer acontecer na vida. Então, é um processo muito interessante como que acontece essa desvalidação, né, desse cara, e essa revalidação através ali do processo de 10 semanas. Então, são homens que geralmente vêm sem força, vêm sem resultados, vêm porque estão desesperados por terem resultados e estão sendo cobrados muitas vezes pelas mulheres ou pela sociedade. São homens, muitas vezes fracos fisicamente, que falam com voz até diferente, que se colocam na vida de forma diferente, que são como cachorros amedrontados ali, que estão com medo. Então, o que acontece com esses homens? Eles precisam se reestruturar emocionalmente para que eles consigam ser homens, para que eles consigam se colocar na vida, para que eles entendam o que precisa fazer. Então, com esses homens, eu ensino o que eles precisam fazer. É muito comum esses caras não saberem como se portar perante a situação, não saberem se colocar na vida, não saberem dizer não saberem até o que eles querem. É muito comum eu fazer perguntas e eles ficarem no tanto faz, não sei, ou escolhe você por mim. Gente, não é assim, não tem que funcionar assim, tem que funcionar através de um papel. O papel de homem, ele tem que estar bem definido dentro da pessoa, o papel da mulher também, né? Uma das especialidades minhas é relacionamentos, né? Eu amo escrever, inclusive, um livro sobre isso, que está sendo lançado agora, o mês que vem. Então, o que acontece? Quando a gente aprende a se relacionar, a gente tem resultados nos relacionamentos. Quando a gente aprende a se organizar emocionalmente e também se relacionar socialmente, eu tenho resultados na minha vida social, na minha vida no trabalho. Tem pessoas que chegam e não sabem ser amigos, eles não têm amigos porque não souberam, ninguém ensinou e a vida não trouxe esses amigos para eles. E eles ficam achando que eles têm um defeito, eles ficam achando que ninguém gosta deles, mas na verdade a pessoa não entendeu o que precisava ser feito. Então esse processo de reinvenção de quem você é um processo que a gente vai fazer ao longo dessas 10 semanas, onde você vai se sentir capaz de ser e de fazer as coisas acontecerem na sua vida, porque além de te mostrar o que você precisa fazer, eu vou trabalhar dentro de você com seus mecanismos emocionais para que você realmente mude a sua estrutura interna e passe a ser e a se sentir merecedor da vida que você tanto deseja. Gente, é um processo muito, muito bonito. Inclusive, é muito bacana que jovens façam isso também, que precisam se descobrir, precisam entender para que caminho por qual caminho eles precisam ir. Então, é um processo bastante interessante. Então, gente, para saber informações
processo que eu chamo de alinhamento emocional. Liga lá para a Gabi, minha secretária, ela vai te informar como que funciona esse processo. Então, é 9696577748, 9696577748 ou 4327 4301. 4327 4301, lembrando que é 0 operadora 11. Se você preferir, está tudo lá no meu site, que é cristinalong.com.br. O Long, gente, se escreve LONGHI. Se você está dirigindo agora, põe lá depois Cristina Long Rádio Mundial, que com certeza você vai me encontrar. Gente, fazer as coisas acontecer é um processo, não é de um dia para o outro, mas também não é um processo tão longo. As pessoas trazem para mim os retornos, né, de que 2, 3 semanas depois elas já mudaram algumas coisas muito importantes, ou arrumaram um namorado, ou conquistaram um relacionamento diferente, onde as pessoas às vezes viviam brigando, viviam desgostosas com o relacionamento, e de repente fica um contos de fadas. Outro dia uma mulher me escreveu dizendo: Cris, o meu relacionamento se transformou, eu vim te buscar para se separar, porque eu não aguentava mais o meu marido, eu não aguentava mais o fato dele não me olhar, dele não prestar atenção em mim, e de repente, ele tá olhando para mim, aquilo que você me ensinou fez ele reestruturar esse olhar também, e de um modo bem prático, bem tranquilo. Inclusive, gente, mulheres agora, né, eu ensino a fazer essa reestrutura emocional do casamento, através dos pilares do casamento, em 2 consultas, tá? Então, se você quiser fazer única e exclusivamente essa mudança na sua vida, você marca 2 consultas com a Gabi lá, fala: olha, eu quero fazer as 2 consultas para aprender a se relacionar, para mulheres, no caso, e aí você marca essas consultas comigo. A gente pode fazer, inclusive, via chamada de vídeo, para que você entenda o que você precisa fazer para reestruturar o seu casamento, o seu relacionamento. Então, 9696577748, 9696577748. Então, vale super a pena. As pessoas realmente mudam muito, completamente. Elas se sentem bem com elas mesmas. Elas fazem um relacionamento ir para um outro patamar, um outro nível. É possível, sim, ter um casamento bastante interessante, desde que você entenda o que você precisa fazer, como você precisa olhar, o que você precisa ter em você, para que o outro também te enxergue como alguém que vale a pena ter ali do lado. Então, é um processo muito, muito bonito. Gente, olha, o ano que vem eu montei um workshop para vocês, a pedido de muitas pessoas que estão me pedindo para reestruturarem a vida financeira delas, mas que elas não podem pagar lá a terapia de 10 semanas, né, o alinhamento emocional, ou para aquelas pessoas que não têm tempo, que nós faremos isso num workshop, que na verdade é uma vivência, no dia 14 de janeiro. Então, para que você que quer única e exclusivamente, né, esse workshop chama Poder Sem Limites, para você que quer única e exclusivamente desbloquear as suas travas emocionais relativas a dinheiro, relativas a poder, ao crescer profissionalmente, ao destravar realmente esse nível, ao passar para um outro nível, né? Eu falo sempre que é como um jogo de videogame, é passar para o próximo nível e ficar no próximo nível, né? Porque às vezes a pessoa passa e volta e sempre está naquele nível que para a pessoa é mais confortável. Então, para você fazer parte desse workshop, você pode mandar um WhatsApp pra gente. Até o dia 5 nós temos desconto. Lembrando que eu tenho vagas limitadas pela limitação do espaço e também porque é uma vivência, na verdade, é um workshop vivencial, onde nós vamos fazer exercícios para destravar realmente a sua vida financeira. Então, gente, é um domingo, dia 14 de janeiro. Lembrando que o desconto será até o dia 5, tá super facilitado, é baratinho, mas mesmo assim a gente ainda tá dando um desconto até o dia 5, né? Então, já tem bastante gente inscrita, então a gente não tem tantas vagas assim, tem até razoável, mas não tem tantas assim. Então, entra lá e fala com a Gabi: eu quero participar desse workshop ou de outros workshops que eu tenho, que estão lá no meu site. Então, para participar desse workshop, você manda um WhatsApp pra gente no 9696577748. Então, 9696577748, ou você liga no 4327 4301, faz a sua inscrição e lá no meu site tem os outros workshops que eu vou fazer também. Tem aquele sobre os pilares do casamento, que eu vou fazer novamente, que me pediram, foi um sucesso. Nós fizemos uma reunião ali com 40 mulheres e muitas delas já me retornaram dizendo que mudaram realmente os relacionamentos dela.
O que eu ensino no workshop, gente, para mulheres, que não é no dia 14, eu acho que é no dia 19, se não me falha a memória. O que eu ensino no workshop, eu ensino nas 2 sessões, tá? Ou seja, se você não quiser fazer entre outras pessoas, ou você não pode por causa do dia, geralmente esse workshop para mulheres a gente faz numa sexta-feira, você pode fazer particularmente comigo em 2 sessões. Você não precisa fazer 10 sessões, são só 2 para melhorar o seu relacionamento, o seu casamento, fazer uma nova história acontecer em termos de relacionamento, em termos amorosos para você. Então, 969657748 ou 4327-4301. Gente, agora nós estamos, né, nessa época do ano onde é a época da gente fazer planejamentos. Então, para pensar quem você quer ser o ano que vem, né? Na mesma época do ano que vem, né, no fim do ano, no começo do outro ano, quem você quer ser, onde você quer estar, o que você quer ter obtido na sua vida. É uma excelente época para a gente observar o que faltou e o que eu não fiz, porque o ano passado vocês fizeram essas organizações mentais e na grande maioria das pessoas eu vejo que a pessoa volta e fala: Cris, estou igual, não mudei porque eu não entendi o que eu tinha que fazer. E aí quando a pessoa entende, a mudança acontece e a pessoa faz um novo patamar acontecer na vida dela. Então, se esse é o seu caso, entenda que esse é a época de planejar, mas a gente tem que planejar com coerência, com exatidão, com organização emocional. Então, venha fazer esse planejamento, eu vou te ajudar para que você faça um planejamento não só para o ano, mas para a sua vida. Esse planejamento, quando eu digo planejamento, diz respeito a você se estruturar emocionalmente para você ser o que você quer, para você conseguir o que você deseja e para você se sentir pleno sendo você, para você se sentir coerente com a vida, sabe? Com a sua vida, você sentir que você está no lugar certo, com as pessoas certas, que você curte fazer o que você faz todos os dias, que é diferente da pessoa que anda extremamente frustrada, da pessoa que anda extremamente ansiosa, extremamente atrapalhada com a própria vida. Então venha fazer esse planejamento, venha fazer essas sessões, né, de alinhamento emocional para que você realmente consiga ter a vida que você sempre desejou ter, a vida que vai fazer você se sentir vitorioso ou vitoriosa. Então, gente, 969657748 é o nosso WhatsApp. 0 operadora 11 969657748. E falando também em planejamento, que tal planejar uma viagem para o ano que vem? Então eu convido você a vir fazer uma viagem terapêutica comigo. É uma pegada bem interessante, onde a gente vai olhar para a sua vida através dos setênios, através dos ciclos que se repetiram ou que se encerraram, e como que você olhou para a sua vida, quais foram as fases que você teve na sua vida. Então é uma viagem muito bonita, onde você vai se conhecer, vai entender qual que é a sua missão, vai entender o que você veio fazer aqui. Além de você tirar todas as travas, eu vou estar super disponível nessa viagem para fazer parte desse seu progresso. Então, nós faremos a primeira viagem terapêutica em março para a Turquia. Depois nós temos Machu Picchu em junho e temos novembro, Egito novamente. Então, para fazer essa viagem comigo, é só você entrar lá no meu site. Está lá todas as informações, vai lá na agenda. E lá na agenda tem todos os detalhes dessa viagem. Então, a primeira para a Turquia, gente, é uma viagem linda, fabulosa, maravilhosa. A Turquia é, assim, divina. Nós vamos fazer aquele balão que todo mundo viu na televisão. Aquele balão não, aquela viagem de balão que todo mundo viu na televisão e que é, assim, uma coisa deslumbrante. Então, o meu site é cristinalong.com.br. Então, cristinalong.com.br. Então, está lá as informações de todas as minhas viagens, está lá as informações no meu site sobre os livros que eu escrevi. Eu tenho 3 livros lançados e tenho o 4º saindo mês que vem. Tem lá as informações desse alinhamento emocional, como que funciona, como que pode ser feito. Eu atendo todo tipo de pessoas, eu atendo crianças, eu atendo casais, adolescentes, eu atendo pessoas que querem fazer mudanças, né? O meu foco são nas pessoas que querem se reestruturar, querem fazer uma reorganização emocional para que elas tenham resultados diferentes na vida. Esse é o meu foco. Então, não me importa, eu me especializei em pessoas travadas, em sentimentos que estão ali muito dentro da pessoa, e a pessoa precisa tirar aquelas coisas todas emocionalmente falando para que elas sejam e consigam fazer acontecer a vida que elas desejam, a vida dos seus sonhos. Então, se você está frustrado, ansioso, venha
venha fazer esse alinhamento estrutural, emocional comigo, que vai fazer uma grande diferença na sua vida. Você vai ver realmente algo muito bonito acontecer na sua vida, que é justamente você sendo você conseguindo resultados na sua vida, você planejando e conquistando, planejando e conseguindo. Então, gente, tem lá os depoimentos do meu site, dá uma olhadinha para você entender do que eu estou falando. O meu site é cristinalong.com.br, o Long é L-O-N-G-H-I, então cristinalong.com.br, e os nossos telefones 0 operadora 11 9696577748, 9696577748 ou 4327 E é isso, pessoal. Até o meu próximo programa hoje à noite e um excelente dia para vocês. Bom dia!